Informe Jurídico. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos conectados e conectadas. Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021. Agora são 1h11 e nós estamos começando o programa Informe Jurídico desta semana. Eu sou a jornalista Sandra Domiti. Nós falamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio e TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva. Já são 16.500 associados. Por isso, juntos, somos mais fortes. E acompanhe a gente aqui pelo Facebook e também pela nossa rádio web Aprasque. Você pode participar, deixe seu comentário, sua pergunta, que na medida do possível a gente vai respondendo aqui. E então também aproveite, curta, deixe um coração, compartilhe sempre que possível para a gente alcançar o maior número de associadas e associados. E aqui com a gente de volta, Leonardo Borchá. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Hoje mesmo um dia cheio de compromissos, com o meu escritório de alguma maneira atingido pelo Covid. Eu tenho vários dos meus advogados que estão positivados e, claro, cuidando de todos eles. Mesmo assim, eu fiz questão de estar aqui com os senhores para falarmos hoje um pouco da PEC 186, até porque na semana passada foi a doutora Mariana que fez o nosso programa, e queria dizer que a doutora Mariana, ela é um braço direito, uma sócia fantástica que me auxilia, minha parceira aqui no setor militar, e eu fiz questão de vir hoje, Sandra, porque senão daqui a pouco vocês vão querer só a Mariana aqui, né? Então eu não podia perder o espaço de estar aqui, né? Então eu fiquei com medo de mexer no horário, vamos um pouquinho mais cedo hoje, mas vamos fazer, porque senão... A gente já estava fechando aqui, né? Fechado com a Mariana aqui, né? Até junho. Ótimo, mas eu quero continuar não me substituam. Então, e conforme a Mariana tinha anunciado, nós íamos fazer programa sobre o grau imediatamente superior, mas surgiu, né, um outro assunto mais importante, né, tanto ou importante, né? Na verdade, não dá de falar mais importante, porque nós estamos falando da maior demanda coletiva da categoria. Mas aconteceram uma série de outras situações, porque agora nós temos... E vamos pensar que na questão do grau imediatamente superior, é muito importante que possamos trabalhar com estratégia, que possamos entender os movimentos do judiciário. Borchá, se o Rodrigo conseguir dar uma mexidinha no mouse aqui pra gente, será que ele consegue?
Assistência técnica. Vamos enquanto a gente vai falando. Técnica. Mas sobre o grau imediatamente superior é uma demanda, ela é robusta, uma demanda de grande impacto e que trabalha com um direito desde a década de 40 que foi usurpado dos praças de uma manobra de estabelecer 2 sistemas. Mas é claro que em tempos de pandemia, com tudo que vem acontecendo, uma demanda coletiva que traria um impacto de majoração de vencimentos, digamos assim, justos devido aos direitos que os praças da reserva detêm, isso nós temos que trabalhar com grande estratégia. Então, após a movimentação que houve no nosso Tribunal de Justiça, a conversa com alguns desembargadores sobre o entendimento de que a tese do direito adquirido e outras seria suplantada pelo nosso tribunal, nós tivemos que estabelecer a estratégia mais adequada, que foi dar um passo atrás e estabelecer a estratégia correta para vencer isso e para podermos enfrentar o tema até Brasília. E claro, isso não envolve somente o grau imediatamente superior, envolve também outras demandas que daí agora nós passamos a elaborar e apresentar. Demandas que estavam aguardando os primeiros posicionamentos do Poder Judiciário. Então, eu posso dizer que na semana que vem teremos um programa bastante amplo, falando sobre essas demandas coletivas de grande interesse e que eu preferi deixar para a semana que vem, primeiro porque hoje nós teremos o tempo um pouquinho mais reduzido e também porque nós ainda estamos terminando as produções, eu quero apresentar os protocolos para os senhores, estamos montando também um parecer jurídico para facilitar a compreensão de todos os desembargadores. Então nós estamos em toda essa jornada defendendo os direitos dos senhores, trabalhando com muita estratégia, conversamos muito com o Pavilic sobre essas estratégias e toda a nossa equipe está extremamente dedicada nesse particular. Então semana que vem falaremos só sobre isso, para tirar todas as dúvidas e esclarecer os senhores sobre o melhor caminho para defender o direito do grau imediatamente superior e outros. Desculpa, a gente está um pouco aqui porque o nosso mouse, meu mouse simplesmente parou de funcionar. Vamos ver se trocando ele a gente consegue... Deve ser praga da Mariana. Tenho certeza que no programa dela não aconteceu. Não aconteceu. Mas enquanto isso eu vou tentando ler aqui então os comentários, nossos comentários. Tu quer finalizar? Não, para mim isso já está esclarecido. Semana que vem será só sobre isso e a estratégia feita é exatamente para resguardar ainda mais os direitos dos senhores. Então eu vou ler aqui os comentários, o Linésio dos Santos dando boa tarde, o Graciliano de Porto União, o Linésio que fala lá de Blumenau, Arildo Cardoso, Edson Tavares de Curitibanos, Volmar Antunes também dando boa tarde, Carlos Noronha de Dionísio Cerqueira, o Parisotto dando boa tarde, Sandra, Maurício, Rodrigo, Leonardo, a todos os guerreiros, juntos somos mais fortes. Vamos ver se a gente consegue agora. Se tivesse um mousepad, eu acho, talvez. O Érico da Silva também dando bom dia a todos os guerreiros. Quer tentar essa folhinha com o mousepad, Sandra? Tem um lá na minha mesa. Eu acho que é o computador mesmo que travou. O computador travou. Então vamos ter que ir de telefone. Bem no início do programa tivemos aqui um probleminha. Ele não está funcionando, não. Nada que a Sandra com sua habilidade não resolva, né? Vamos... Se não tem cão, caça com gato, né? Vai com o celular. Vamos ver então o que a gente consegue aqui com o celular, né? Vamos ver o que tem mais aqui. A gente tem também o Marco Camusato dando boa tarde. O Gil diz que o jurídico tem boas notícias para nós. Alírio da Silva dando boa tarde a todos de Itajaí. Cláudio Ganzer sobre a ação dos reflexos, como posso ter mais informações. Francisco Pimentel dando boa tarde. Clodomar da Silva, um forte abraço do subtenente Clodomar de Bombinhas. Laércio Kruger de Blumenau também, Olvani Balencieffer dando boa tarde, Fábio do Porto, já existe alguns praças ganharam na justiça do grau hierárquico acima.
Muito boa tarde, daqui de Canoinhas. Jorge Alberto de Souza Firminiano, dando boa tarde. O Iraci Schneider de Chapecó assistindo o Informe Jurídico. Vocês nos representam. O Linésio, como está a questão da Fundação Aprasc. Godenso dos Santos, boa tarde, minha gente. Roque de Barros, Ademar, dando boa tarde. Volney, Estados Unidos. Bom dia. Será que ele está falando dos Estados Unidos? Eu acho Porque ele que está sim. dando bom dia para a gente, né? Vamos ver o que mais eu consigo aqui de comentários. Hoje tá... Vai ser assim mesmo, na mão aqui. O Maurino Meyer diz, referente à restituição cobrada pela IPREV, alguma informação. Antônio Sommer, de Cebola City, Ituporanga. Marco Camusato, dando boa tarde. Enfim, acho que li a maioria aqui dos comentários. Hoje vocês vão ter que nos desculpar aqui, porque o nosso computador resolveu travar no início do programa. Mas vamos Então, respondê-los, né? vamos. Sobre os reflexos, as demandas, os cumprimentos de sentença estão todos sendo protocolizados, alguns já receberam, então o tema está caminhando de forma veloz, e a melhor fonte para trazer as informações para os senhores é a própria doutora Carol, que ela acaba centralizando muitas informações aqui, até de mais de um escritório de advocacia, e também ela é muito gabaritada e faz as pesquisas exatamente na hora para os senhores. Eu penso que é o melhor caminho para que entendam a sua demanda específica, o seu cumprimento de sentença, sobre os reflexos, como está e como deve acontecer. Então eu penso que o melhor caminho é a doutora Carol. Doutora Carol, que a gente sempre coloca, eu acho que todo mundo já sabe de cor. Eu fico feliz com o nosso programa, Sandra, que tu vai citando os nomes, eu já conheço todo mundo, né? Eu já me sinto íntimo de mais da metade aqui. Verdade. Falo com eles toda semana, né? Então, bota o telefone da Carol, Rodrigo, se puder, só para dar sempre aquela repetida pro pessoal. Alguns praças já venceram o grau imediatamente superior. Não é mentira, nós tivemos pelo menos uma decisão favorável, e que essa decisão favorável inclusive já está repercutindo na Folha. Não foi no meu escritório, foi de algum outro escritório, mas eu queria dizer para os senhores que não deve ser o rumo do judiciário. Ao mesmo tempo, na semana passada nós já tivemos uma decisão que robustamente afastou o grau imediatamente superior. Também tivemos uma série de outras discussões que estão acontecendo. E claro, eu busco saber as conversas que acontecem dentro do nosso tribunal. Eu penso que hoje o caminho do nosso tribunal é posicionar-se contra o direito ao grau imediatamente superior. Mais ou menos na tese de que nós não podemos buscar o melhor de dois mundos. Mas aquilo que eu já li para os senhores nas semanas anteriores, ninguém quer o melhor de dois mundos. Nós só queremos que seja respeitado o direito dos praças, e nós temos direitos sim a um único regime jurídico. E neste único regime jurídico não pode ser esquecido o grau imediatamente superior. Então é por essas razões também que foi reformulada toda a situação para enfrentar esse posicionamento que o nosso judiciário foi consolidando em algumas demandas individuais, e que, claro, merece nossa atenção. Ter estratégia é saber observar o que está acontecendo e poder trazer argumentos novos que façam o convencimento do Poder Judiciário. Se não for em primeiro e segundo grau, que seja no terceiro. Então, tenho certeza que nós comemoramos cada decisão favorável, mas também observamos como vão os rumos do Poder Judiciário e nos preocupamos para trazer uma série de reformulações, e é isso que nós fizemos de uma semana e meia para cá, mais ou menos. E o programa da próxima semana será só sobre isso. Sobre a fundação, que questionaram, a fundação é um tema que tomou força e vigor na nossa diretoria. Eu queria dar os parabéns para toda a comissão responsável. Isso tem sido pauta em todas as reuniões, mas como eu já disse a todos os senhores, antes da implementação teremos uma assembleia que vai deliberar sobre o tema. Eu acredito que a próxima Assembleia Geral da Aprasc trate já sobre a fundação e sobre diversos outros temas. Devemos ter na próxima Assembleia, que ainda não temos data, uma Assembleia bastante robusta e com muitos temas. Vale a pena que todos participem. Lá será pautada a temática da fundação.
Sobre a restituição do IPREV, nós temos todo um caminho de conhecimento ainda a terminar para que essa devolução possa acontecer. Então, eu queria dizer para os senhores que isso é um dos nossos pedidos desde do primeiro protocolo da demanda do IPREV. Então, esse direito está resguardado, basta que possamos aguardar a tramitação processual. Não virá de forma tão breve, porque a tramitação pode demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai repercutir em todos os senhores, até porque a nossa tese do IPREV, ela já é uma tese que tem se consolidado dentro do ordenamento do nosso tribunal. Falando aqui prévio, Volney Cardoso, ele diz: sou sócio da Prasc, como faço para tirar esse desconto da folha de contribuição social dos militares? Fui para a reserva agora em janeiro. Ele foi para a reserva agora em janeiro, então ele já fazia parte da primeira demanda coletiva que fizemos. Sim, mas Sandro, o que acontece muitas vezes é que o IPREV, ele está lá com uma série de dificuldades para lançar a totalidade dos beneficiados pelas nossas liminares, que são várias hoje em dia. E quando a pessoa sai da ativa e vai para a reserva, ela não está entre os beneficiados. Eles não listaram todos os da ativa também como beneficiados, porque afinal não estava repercutindo na folha deles. Então é importante entrar em contato com a doutora Carol, avisar que isso aconteceu no seu caso, para que nós possamos avisar os advogados do IPREV sobre este equívoco que tem sim sido resolvido de forma amigável e administrativa. Então é a melhor forma para retirar esse desconto é informar a doutora Carol que você está já na listagem do primeiro lote da ação do IPREV, e com isso que nós possamos trazer a informação do equívoco ao próprio IPREV que tem feito essa correção. Tá bem, o Joaquim Medeiros de Jaraguá do Sul também dando boa tarde, e o Volney Ram, ele diz que sim, mora nos Estados Unidos, está nos acompanhando. Que beleza, é um programa internacional, né? Obrigado. O Gilvando Humberto também com a gente, dando boa tarde. Joelson Vargas de Laguna. O Carlos Machado, já foi explicado aqui sobre, né, os reflexos das horas extras. O Peterson Aragão, será como fica a RR no meu caso, que vai ser em agosto? No seu caso, se vai ser em agosto, você já era sócio, também é importante observar se o IPREV vai levar a aplicação da sua liminar já na primeira folha, e se isso não acontecer, contate a doutora Carol, a mesma tramitação que nós passamos a correção para eles. Todos os casos até aqui têm sido corrigidos. O Aurélio Marques, ele que é Sargento Marques Palhoça, nos assistindo. Silvana Valmir Belo, na verdade é o sargento da reserva Valmir de Campo Herê, ele está sempre com a gente de manhã aqui. Antônio Manuel Melo, boa tarde a todos, gosto do programa, sou de Lages e sempre acompanho as demandas. Ele é primeiro sargento bombeiro acompanhando ao vivo, abraço a todos os colegas de farda. Antônio Carlos Rodrigues Moreira, sargento Moreira da reserva de Itajaí. Peterson Zunino, de São João Batista. O Maurino Meyer, já falamos aqui sobre a restituição do IPREV. Peterson Junino, então, dando boa tarde ao doutor e aos demais da Prasc. Daniel Souza Silva. Antônio Marcos Peixoto, Roque de Barros. Godenso dos Santos, o Linésio, que eu já citei, Iraci, Carlos Coque de Canoinhas também com a gente. E acho que já citei aqui a grande maioria. Vamos então para ao tema de hoje? Ao tema de hoje. Vamos. Enquanto eu vou brigando aqui com o celular, com nosso PC aqui que resolveu não aparecer mesmo, mas a internet está muito ruim aqui. PEC 186 de 2019. Uma PEC que trouxe diversos calafrios a todos os servidores públicos, uma PEC que teve e tem o seu teor com impactos muito pesados e que
especialmente para os militares estaduais, ela traria um impacto assombroso, pois tudo aquilo que já atinge os militares estaduais até aqui em defasagem dos seus vencimentos, poderia ser majorado por um período tão longo que talvez alcançasse uma década. E que com isso traria uma perda de capacidade aquisitiva num patamar absurdo e nunca antes visto, e que naturalmente não poderia ser admitido. E eu queria dar os parabéns aqui não só ao Pavilic, não só à diretoria, não só ao corpo da APRASC, que trabalhou muito nesse particular, enviando pareceres, discutindo, atacando todos os temas possíveis, buscando as melhores informações, conversando com os representantes, mas eu queria dar os parabéns a todos os praças. Foi feito um movimento e eu queria citar aqui o Facenda. O Facenda, ele é impressionante, o poder de mobilização do Facenda. Então, foi feita uma questão de mobilização de todos os lados, que inclusive até alguns representantes reclamaram de seus WhatsApp, seus e-mails lotados com e-mails de praças, mensagens de praças, conversas de praças. Então eu queria dar os parabéns. Eu acho que quando a gente espera sentado só a APRASC se movimentar, nem sempre essa repercussão é tão grandiosa. E talvez um dos maiores poderes da APRASC seja todo este número dos seus associados. E desta vez isso se fez ver pelos representantes, isso se fez ver no encaminhamento e isso fez muita diferença. Então, meus parabéns. A PEC 186, ela surgiu então com impactos extremamente negativos e automáticos para o Estado, trancando desde promoções, passando pelos vencimentos em si e além de outras questões. Então uma PEC extremamente nociva no particular do servidor público e que, claro, eu não considero uma vitória maiúscula o texto final, mas considero sim diversas vitórias sobre ela. E aqui eu queria fazer um parênteses. A Lei Complementar número 173, que até então tem sido utilizada como justificativa para congelar a atualização monetária do subsídio dos praças, aos meus olhos nunca foi um impeditivo. E eu já escrevi mais de uma vez pareceres jurídicos que agora, até em uma questão diminuta, até porque era um ofício diminuto, foi entregue ao governo na última reunião do Pavilic com os mesmos, demonstrando por A mais B que não existe nenhum congelamento atingindo os praças, até porque o direito da atualização monetária do subsídio está no artigo 37(10) da Constituição, que existe desde 88 e, portanto, ele é um direito muito anterior à pandemia e logo não atingido pela Lei Complementar número 173. Mas que certamente seria atingido pela PEC 186/2019. Então, com isso, eu queria dizer que, inicialmente, abrindo a avaliação da PEC 186, eu quero dizer aos senhores que, aos meus olhos, avaliando pormenorizadamente o texto, eu digo que não há, neste instante, nada no ordenamento jurídico que impeça a atualização monetária do subsídio. Explico. Nos interessam da PEC 186 alguns artigos, não todos, até porque existem servidores públicos que continuam em que foram deveras atingidos pela PEC. Este não é o caso dos militares estaduais. E cito o artigo 167A, trazido pela PEC 186. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação e trazem as vedações. Percebam do texto, e repito, é facultado aqueles que superam 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes dos últimos 12 meses. Por um levantamento feito superficialmente dos dados que nós temos, os únicos locais onde há esta possibilidade de aderir aos impedimentos seria eu tenho aqui listados os estados que eu levantei, que seriam somente 3 estados que estariam com esta possibilidade de aderir. E Santa Catarina não é uma delas.
Aliás, pelo contrário, Santa Catarina apresentou nos últimos 12 meses uma situação superavitária muito interessante que permite sim a atualização monetária do subsídio. Então percebam, o texto é claro e o texto traz uma faculdade quando ultrapassado o 95%. E isto não acontece em Santa Catarina, então sequer a faculdade seria possível neste particular. Ainda interessa para a nossa avaliação o artigo 167G. O artigo 167G que permita-me a leitura. Na hipótese de que trata o artigo 167B, aplicam-se à União até o término da calamidade pública as vedações previstas no artigo 167A desta Constituição, ou seja, em calamidade pública para a União. E o parágrafo 3º diz: é facultada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos termos desse artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do artigo 6º, 167A desta Constituição, enquanto perdurarem os efeitos para a União. Ou seja, mesmo que haja uma calamidade pública, que é o estado que ainda estamos em Santa Catarina, é facultada a adesão. Esta faculdade ainda não foi feita e acredito que os números de Santa Catarina não justificam que seja feito. Então, a informação que trago da aprovação do texto final da PEC 186 de 2019 é que as carreiras não foram travadas pela mesma e que a possibilidade da atualização monetária do subsídio não foi afastada pelo texto. Ou seja, neste momento, e até que exista uma faculdade por calamidade pública para a questão de promoções e por 95% para a questão dos gastos públicos, nós temos sim a total possibilidade no ordenamento jurídico para pleitear e ver deferida a atualização monetária do subsídio. Então, após a primeira reunião do nosso presidente com o representante do governo, que foi o Décio Vargas, nós tivemos após este final deste texto e que permitiu que a negociação continue. Então, as informações que eu trago da PEC 186 de 2019 e que tinha um texto muito aguardado e que todos os senhores foram muito importantes nesta movimentação é que a luta pela atualização monetária do subsídio continua firme e forte e permitida no ordenamento jurídico, mesmo com toda essa situação vivida pelo país. Boa notícia, né? Era o que estava, né? Estavam todo mundo temendo aí, né? Eu mesmo. Eu mesmo estava com medo de como o texto ia terminar. Todos nós. E penso que é assim uma informação importante, né? Somo a esta situação toda as possibilidades de lockdown, as possibilidades de discussões que devem acontecer. Houve uma decisão recente do magistrado Zanini, que é um magistrado já conhecido por nós, é o mesmo que deferiu a nossa primeira demanda coletiva do IPREV, e ele fez uma decisão sobre a situação de lockdown que levou para um órgão técnico a apreciação, e pode ser que venhamos a viver aí no futuro um lockdown, pode ser que tenhamos ainda impedimentos para as questões de manifestação dos praças, mas a luta da Aprasc continua e essa pandemia fez com que nós aprendêssemos um pouquinho a nos movimentarmos também de forma digital, de forma não presencial, e eu vejo que agora com a PEC 186, com este texto, a luta pela atualização do subsídio segue mais forte do que nunca. Tá bem, eu vou seguindo aqui as perguntas, claro. Leonardo. O doutor Leonardo tem um compromisso, né? 14 horas, então vamos encerrar a live às 14 horas. Iniciamos um pouco conturbada, né? Com os computadores aqui não funcionando, mas agora estou me organizando aqui. Então, lembrando que amanhã a gente pretende fazer o Conversa com o Presidente. Eu vejo aqui que tem perguntas sobre o plano de saúde de Unimed. Eu não sei se tu poderia comentar ou... O presidente tem mais notícias do que eu, mas eu posso informar que o presidente tem buscado isso com vigor e que isso deve acontecer nos próximos momentos. É o Antônio Carlos Graciliano, depois ele me xinga se eu pulo ele, ó. Então tá explicado ali que continue a negociação. Continua, o presidente fez todos os caminhos, buscou contato diretamente com a Unimed, existem duas intermediadoras, das quais a Unimed não tem vontade de abrir mão, e o presidente gostaria de um convênio direto com a Unimed, até para buscar os menores valores para todos os senhores. Isso é uma negociação um tanto difícil, porque seria uma excepcionalidade só para a Aprasc, e o presidente tem feito todo o possível para isso.
Mas eu ainda não revisei contratos, então isso deve estar prestes a acontecer. É uma das metas do presidente. Também perguntaram sobre, acho que foi o Parisotto, a Fundação Aprask. Mas eu até expliquei que tem sido uma das metas. Foi enquanto estava arrumando o computador, eu falei sobre ela. Então tá. Gilvando Humberto aqui também, dando boa tarde. Marcelo Quadros de Antônio Carlos. Assim que deixar de ser sócio, começa o desconto. O Linésio dos Santos diz: assim que deixar de ser sócio, começa o desconto da Previdência? Eu acho que ele está falando sobre a retirada. É claro que quem não é sócio não pode participar das coletivas. Isso. E, portanto, deixando de ser sócio, deixa de estar coberto pelas liminares. E claro que o desconto muda, é um fato. Não por culpa nossa, é uma questão que o desconto só está menor devido a liminar. O Tia Salgado que viaja, quando um dia está em Balneário Camboriú, outro dia agora está em Florianópolis aqui. Buenas, estou acompanhando, está em Florianópolis aqui, ó. Baita abraço. Wilson Borges, boa tarde. Uma dúvida: o prazo final para decidir optar no novo plano de salário do governo finaliza no mês de junho. Será que ainda dá tempo de uma liminar? Dá tempo da liminar, Wilson. Esse prazo está no nosso horizonte. Saiba que antes dele acontecer, nós traremos a orientação precisa. Se eu fosse orientar hoje, eu diria a orientação que já dei: não opte. Mantenha-se silente. Ao optar, de alguma maneira, você reconhece a existência de dois sistemas. Então, hoje, a princípio, nós estamos tendendo a direcionar os senhores a não optar. A não opção leva automaticamente ao novo sistema? Sim, mas é o melhor movimento jurídico que podemos ter para não reconhecer a existência de dois sistemas. Não opte, seria a minha orientação hoje, mas ainda quando chegarmos mais perto do prazo, nós teremos a situação ainda mais evoluída e com isso poderemos trazer mais orientações. O Peterson Zunino, acho que estava respondendo ele antes, ele diz: sou terceiro sargento, agora indo para a reserva como segundo sargento. Acho que foi ele, né, que a gente falou. Magalhães Elias, em QAP de São Bento do Sul. O sargento Volmir acompanhando de Xanxerê, dando parabéns à Prask. Eu adoro São Bento do Sul, tenho família lá. Ângela Rubi também, quanto ao pagamento das pensionistas, quando vai ser pago o justo que temos direito? O tema das pensionistas já foi feito um reclamo no órgão regulador federal e o tema das pensionistas também está incluído agora nos encaminhamentos que tivemos depois do primeiro posicionamento do Poder Judiciário. Então, por isso que na semana que vem eu quero fazer um programa somente sobre todas as coletivas e como elas foram adequadas para esse posicionamento do Poder Judiciário. Mas, no caso das pensionistas, o reclamo já foi apresentado. O Parisotto, então, sobre o plano de saúde, já foi falado. Carlos Alves Barbosa Neto diz: entrei em contato com o jurídico, fui muito bem atendido, só que perguntei quando iria receber os reflexos, ao qual fui agraciado e tenho para receber. Perguntei quando vou receber. Você tem um prazo, dia, mês ou não ou ano? E a resposta foi: não sei. Carlos, na verdade, primeiro eu quero ficar muito contente porque esse é um cuidado que o Pavelic exige não só de mim, mas de todo o corpo jurídico. Que os praças tenham resposta, que todos vocês sejam atendidos e que façamos o nosso melhor para apresentar as informações com probabilidades, ideias de prazo. Mas é que existem algumas coisas que não estão simplesmente no nosso controle. As questões no Poder Judiciário, elas não caminham numa linha cronológica simples de ser prevista. E é por isso que a resposta que eu imagino que tenha sido da doutora Carol de não sei, que é uma resposta que ninguém gosta de receber, é a verdade. Nós nunca sabemos exatamente quando as coisas vão acontecer dentro do Poder Judiciário. Mas eu posso complementar a resposta dela dizendo que os cumprimentos de sentença estão caminhando rapidamente e que logo repercutirão na folha dos senhores. Na conta corrente dos senhores. Mas mesmo eu não posso dar uma previsão específica de prazo. Isso seria uma previsão impossível para todo e qualquer advogado. O segundo sargento Alnor Ribeiro, nos acompanhando de Itaiópolis. Ademir Cunha, de Blumenau.
Max Williams de Criciúma, Jackson Semeller Luziette de Sombrio, o Cabo da Reserva Araújo, Cabo Paulo Araújo de Tijucas, o Enio César de Moraes, boa tarde, sobre a questão do plano de carreira, como está o andamento? Olha, a questão do plano de carreira, nós temos diversas comissões montadas dentro do Bombeiro, dentro do Comando Geral, dentro da Prasc, e a situação está bastante movimentada. Tenho notícias até de que teremos uma consulta à categoria sobre o tema muito em breve. Quero dizer para os senhores que os andamentos têm me agradado e que eu penso que as comissões estão trabalhando muito bem. É claro que nós temos que seguir atentos, unidos, porque juntos somos todos nós, né? Afinal, juntos somos mais fortes, porque nós nunca sabemos em que caminho isso vai transcorrer nos comandos gerais. Mas eu vejo minutas de planos de carreira dos melhores já vistos na corporação. Então eu penso que a coisa vai andar muito bem. Enio César de Moraes, dando boa tarde sobre... Opa, desculpa, passamos, né? Era sobre o plano de carreira. O subtenente bombeiro Milton Luiz, também dando boa tarde, meus queridos amigos da Prasc. Robson Antunes Valtric, também dando boa tarde. O nosso vice-presidente aí, Newton César Facenda. Não é à toa que eu cito ele está sempre alerta, né? Tá, de manhã, de Facenda, tarde. falei há pouco do seu poder de mobilização, que é impressionante. E ele diz, doutor Leonardo, sempre pontual nas nossas ações. Muito obrigado. João Batista da Silva, dando boa tarde. Jorge Cassimiro. Antônio Lopes, como fica a questão do reformado por neoplasia maligna e não está recebendo proventos conforme a lei? Ou seja, quando da sua reforma tem direito a um posto acima? Este tema está sendo enfrentado agora com os encaminhamentos depois do posicionamento do Poder Judiciário. Fique tranquilo, é uma temática própria que nós analisamos com muito carinho. O Facenda diz PEC 186, obrigado a todos que mandaram mensagem aos deputados, mostramos força e para mostrar que unidos conseguiremos tudo que almejamos, estamos juntos. Parabéns a todos e ao líder desse movimento, que foi o Facenda, claro, junto com o nosso presidente. Magalhães Elias, Sandra faz favor de perguntar para o Dr. Leonardo sobre os reflexos das horas extras para quem entrou na Prasc só em meados de 2014. Teremos que observar, a princípio, quem entrou em meados de 2014 não está abarcado por esta demanda que está tendo cumprimento de sentença. Vale a pena conversar com a doutora Carol e ver se não é objeto de alguma demanda individual ou se de outro movimento coletivo possível. 2014 nós teríamos agora já uma problemática de prescrição que tem que ser observada com carinho. Precisa ser apreciado o seu caso especificamente, sob pena de se perder direitos entre um lapso e o outro. O Altair Silva Figueiro, dando boa tarde de Seara. O Facenda completa aqui: o dia que nós militares nos unirmos de verdade, nós vamos acreditar na nossa força, somente assim saberemos realmente a nossa força. O Parisotto, aqui em Erechim, o prefeito hoje concedeu o reajuste a todos os funcionários públicos municipais de 4,56%. Erechim é Rio Grande do Sul. Perceba, Parisotto, não, mas mesmo sendo lá, o impeditivo traçado seria a lei complementar 173, que também é aplicável lá na região. Então perceba, Parisotto, que o Tribunal de... Isso não aconteceu só no seu município, aconteceu em vários municípios. O presidente Pavilic levou isso em mãos ao governo. Então perceba que o Tribunal de Contas não está se insurgindo sobre esses aumentos, porque, como eu disse desde o início, eles são possíveis e legais. E a Sônia Sapelli completa que também em Taió houve atualização monetária, então, dos servidores, né, municipais, o que é mais justo, né? Justo, adequado. Com a inflação aí, com a gasolina quase R$6, né? Acho que pelo menos a inflação a gente, né, os funcionários merecem. Joaquim Medeiros, agradecendo a todos. A Jusce Tânia Rolf, o jurídico da Prasc desistiu dos proventos acima, terceiro sargento, proventos de segundo, parece que abriu nova ação.
Isso, na verdade não abrimos ainda, Josi. Isso foi explicado na semana passada pela doutora Mariana, e na semana que vem será o tema de todo o programa. Nós vamos falar não só sobre a do grau imediatamente superior, das diversas categorias, como também outros temas que estamos apresentando neste interregno até o programa da semana que vem. Houve uma decisão desfavorável de uma demanda coletiva pelo nosso tribunal. E aquela decisão nos levou a averiguar e aferir o entendimento dos nossos desembargadores sobre o tema, e nós percebemos que existiu uma conversa e uma apreciação sobre o tema, e que as teses apresentadas no Poder Judiciário caminhavam por um insucesso. E isso tem algo que eu não gosto, é de perder ações para os senhores. Então isso nos fez voltar para a prancheta, reanalisar todos os argumentos, estudar as melhores hipóteses de, caso não mudar o entendimento em primeiro e segundo grau, ter bons argumentos para trabalhar a temática em Brasília, e o tema merece apreciação pelos graus superiores, tem todos os elementos para subir, e foi por isso que nós resolvemos desistir daquelas demandas coletivas, por uma questão de estratégia processual adequada, muito discutida com o nosso presidente e com todos os envolvidos, né, nesta demanda de grande impacto na categoria, e que está trazendo uma nova demanda coletiva, fugindo e rebatendo os argumentos que levaram a uma compreensão, aos meus olhos, equivocada do nosso tribunal. Então tenha certeza que a desistência foi feita estrategicamente para resguardar os direitos dos senhores, e que vem muita lenha por aí. Silvia Marcelo Pérez dando boa tarde. A Jardelina Poli diz: verdade, foi graças ao grande guerreiro senhor Facenda que hoje meu marido Paulo Poli reassociou-se à Prasc. Sendo assim, nossa família Poli teve o alívio de sair da vulnerabilidade causada pela reforma previdenciária. Isso tudo graças à humildade e competência do senhor Facenda e ao excelente trabalho da Prasc. Nossa família será sempre grata. Obrigados a todos da Prasc. Que texto e lindo, a prasquianos. Que texto se emocionou, Zaglionato? Claro, eu fico muito feliz de estar fazendo alguma diferença na vida das pessoas, né? E perceber o quanto, eu repito, o quanto o nosso guerreiro Facenda, ele mobiliza e é realmente representativo a todos, né? É muito bom. O Iraci Schneider: sou a favor de criar a Fundação Aprasc, já que o SC Saúde deixa a desejar. Estamos no caminho, né? Chegaremos lá. O Nestor de Lima: esse que já ganhou o processo do grau acima não gera jurisprudências para outros processos com o mesmo fim? Nestor gera, a jurisprudência inclusive foi apresentada, ele não tem, neste caso que já está inclusive repercutindo na Folha, nós estamos falando de uma liminar, ou seja, ainda não há trânsito em julgado, e o movimento no tribunal talvez reverta até este caso, embora eu torça muito que isso não aconteça. Então o nosso trabalho agora seria utilizar sim essa jurisprudência, mas utilizar muitos outros argumentos para buscar reverter este entendimento preliminar que o nosso tribunal está tendo, e caso não sejamos vencedores, que possamos então trabalhar em Brasília para resguardar os direitos ao grau imediatamente superior. Sempre soubemos que esta seria uma jornada complexa, longa, e que utilizaria todo o nosso conhecimento jurídico, e assim segue, inclusive nos trazendo uma manobra que nós não gostamos, é claro, de fazer uma desistência para um novo protocolo, mas como tudo nos enfrentamentos que fizemos para a Prasc, a estratégia em primeiro lugar e resguardar os direitos dos senhores. O Joelson Luiz Felizbino, ele que é membro do nosso Conselho Fiscal, né? Ele diz parabéns ao Dr. Leonardo pelas informações sobre a PEC 186 e parabéns também a todos e a todas que se mobilizaram, né, pelas suas redes sociais. Estou acompanhando aqui de Balneário Arroio do Silva. É difícil não ser fã do Joelson, né? É verdade. É um querido. difícil. Ele é um querido. Obrigado, também. Joelson. Jefferson Amorim, ele diz: hoje em dia não precisa optar ao novo sistema de aposentadoria, pois não recebemos mais o grau acima que nos foi retirado, roubado, usurpado por este governo. Concordo. João Vieira, dando boa tarde, ele lá acompanhando de Lages. Osmar da Cunha Maciel, dando boa tarde a todos aprasquianos.
Carlos Alberto Alves Neto, agradecendo a resposta, estamos juntos. Celso Silva, será que o jurídico pode criar uma tese referente ao valor de porcentagem para o comandante de policiamento, sendo que o sargento é auxiliar, segundo a lei do subsídio? Essa tese é complexa, a gente já discutiu dentro do jurídico e não encontramos ainda caminho para isso, mas eu penso que talvez seja um caminho até por uma questão de legislação, né? Então talvez essa temática possa ser enfrentada também na reforma do plano de carreira. Vamos ver como vem toda essa situação. O Paulo Roberto da Silva diz, boa tarde, quanto a quem ganhou na justiça grau acima já em trânsito e julgado, alguma novidade? Não temos nenhum trânsito em julgado até onde eu saiba, mas temos sim pelo menos uma liminar vigente sobre o tema de um caso particular que não é do meu escritório e que eu parabenizo a existência. Vamos trabalhar para que tenhamos mais nesse sentido. O sargento da reserva Júlio Vicente, lá de Tubarão, dá boa tarde, um grande abraço, Sandra, doutor Leonardo e a todos os irmãos aprasquianos, juntos somos mais fortes. Denilson Lira, boa tarde, poderemos congelar os consignados? Na verdade, nós já tivemos discussões sobre o tema. Sobre os consignados também gostaria de dizer aos senhores que tem tido um grande fluxo na equipe liderada pelo Dr. Eduardo, que tem feito algumas revisionais para os senhores, e eu não sei se queres aproveitar e colocar o contato do Dr. Eduardo ali, replicar para que eles possam saber o contato dele. Ele tem coordenado toda uma equipe, inclusive de peritos, que tem feito essas revisionais, e também foi ele que trabalhou com as temáticas, que uma delas inclusive resultou numa denúncia do Ministério Público sobre a promessa de suspensão dos consignados que acabou não se refletindo de forma verdadeira. Hoje no ordenamento eu não encontro nenhum novo caminho para fazer um novo pedido nesse sentido, mas os nossos pedidos antigos ainda caminham em investigações e encaminhamentos sobre o prejuízo gerado naquela ocasião, quando houve uma promessa que depois não foi cumprida. Claudemir, Denis Anoto, sobre os reflexos das horas extras, de novo. Doutora Carol, é o melhor caminho para isso, para olhar o seu caso individual e poder lhe passar as melhores informações. Juliano, LV Juliano, como está o andamento das ações de policiais da reserva por doença grave que voltaram a ter descontado o imposto de renda, uma vez que eram isentos por lei federal? A questão, eu acho que o que retornou não foi o imposto de renda, foi a totalidade do IPREV, pelo que eu recordo. E nós temos uma demanda coletiva em andamento, onde inclusive nós temos a liminar vigente sobre o tema, e inclusive alcançando os nossos aprasquianos. Então, se você não foi abarcado por essa liminar por alguma razão, procura a doutora Carol, informe a ela, pois nós temos uma demanda vigente em funcionamento, com uma liminar que já houve recurso e não foi afastada, e que eu penso que ela será confirmada em sentença. Então vale a pena buscar isso, porque especialmente para quem tinha isenção total, como aqueles que detêm moléstias graves, o impacto é grandioso. Maria N. Moreira, dando boa tarde de Porto União e União da Santa Catarina e União da Vitória no Paraná. Eusébio Weppers também dando boa tarde, Força Prasque. Maria Terezinha Montebeller, eu sou pensionista de 3º sargento desde 2010, é isso? E não tive mais reajuste, só tem desconto absurdo. Ela tem toda a razão. Nós tivemos um número grande de pensionistas que vieram ao guarda-chuva da Prasque, eu estou muito contente com isso e tenho feito todo o possível para que as nossas teses alcancem diretamente as senhoras. Hoje nós já temos alguns enfrentamentos, como o direito à paridade e integralidade, que já estão em andamento em um reclamo no órgão regulador em Brasília, no Ministério da Economia, mas que eu também pretendo fazer muito em breve uma avaliação pormenorizada da revisão do passado, de tudo aquilo que foi recebido por cada uma das pensionistas. Isso eu devo lançar num momento, nas próximas semanas. Ainda não foi possível, com todas as demandas da Prasque, separar o nosso corpo só para isso. Mas já estamos preparados para fazê-lo e será feito para cada uma das pensionistas. O Stefano Moreira Rossi diz como está a edição do novo
RDPMSC. A doutora RDP. Mariana acompanhou mais de perto do que eu. Eu prefiro que ela faça a resposta dessa pergunta. Se puder copiar para ela depois e passar para ele, ela acabou acompanhando isso muito mais de perto do que eu. Tá. Ele teve suas reformas, depois teve um texto da Prasc apresentando uma série de contestações que o Miranda, que é o nosso diretor, também participou ativamente, mas como foi a doutora Mariana que fez todos os esclarecimentos, eu prefiro que ela traga como está o texto final e o que está sofrendo alteração. Rodrigo, se puder colocar o telefone da Mariana ali para o Stefano, então, Moreira, né? Newton Valtric dos Santos, assistindo de Lages. Ivânio Ruschel, de Iporã do Oeste, confiamos no esforço de vocês. Obrigado. Maria Terezinha Montebeller diz quando vai ser feita uma revisão das pensionistas. Faremos logo, nós faremos o chamamento das pensionistas. Vocês já devem ter percebido, eu não gosto de deixar trabalho alagado. Então, quando eu faço o chamamento, eu estou sempre com a equipe pronta para atender o fluxo de pedido de todos os senhores. Então, nós focamos primeiro nas demandas coletivas, que agora já estão devidamente encaminhadas, e nas próximas semanas eu devo fazer sim o chamamento de cada uma das pensionistas para que a gente possa ajudá-las a revisar todo este passado também. O Arildo Cardoso, dizendo muito esclarecedoras as explanações do Dr. Leonardo, aguardamos e acreditamos que essa ação do grau acima haveremos de ter resultado positivo. Eu também acredito, até porque é o certo, eu estou muito convicto da nossa tese. O Murilo Campos, boa tarde, aprasquianos, nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Cabo Alves, triste dia para todo o povo da caserna. É verdade, nós não tínhamos comentado isso ainda. A gente falou aqui de manhã no programa Conexão. Muito triste mesmo. Ela faleceu ontem, né, às 10 da noite, vítima de Covid, né? Quem conhece o nosso presidente sabe o quanto ele fica consternado com cada falecimento, né? Ele fez até um vídeo que está postado aí nas nossas redes, né, sobre essa questão aí. O Paulo Roberto da Silva, no meu caso, eu ganhei na justiça o posto acima, já em trânsito julgado, faz 20 anos, com Iresa não ganho mais como terceiro e sim como cabo. O seu caso é um daqueles que nós tentamos resolver primeiro administrativamente com a ADP. Ainda não foi possível encontrar o reconhecimento por eles e, portanto, este é um caso que eu tenho falado com alguns casos idênticos ao seu e é um dos casos que nós estaremos enfrentando nesses protocolos que estão acontecendo esta semana. Sebastião Amauri Bueno, acompanhando de Jaraguá do Sul. Lena Firmino, Dr. Leonardo, sou pensionista há 15 anos e nunca tive um reajuste, ganho como soldado uma pensão de 2.600 e meus 2 filhos eram menores e nunca ganharam pensão. O que devo fazer? Olha, Lena, primeiro eu quero lhe dizer que caso sejamos vitoriosos no encaminhamento deste reclamo que fizemos, os impactos nos seus vencimentos serão representativos e justos. E segundo, nós faremos esse chamamento das pensionistas tão logo. Eu vou botar aqui um prazo de máximo de 2 semanas que eu peço para vocês para que eu possa fazê-lo. E neste momento em que eu chamá-las, aí vamos avaliar caso a caso e observar todo este passado sem reajuste, o porquê aconteceu e o que é possível fazer com cada caso individual. Sem contar que primeiro a nossa primeira grande missão foi buscar os direitos permitidos pelo sistema de proteção social dos militares e que isso já está em andamento. O Hildo Silveira assistindo de Joinville e o Júteu aqui gostaria de verificar com o Dr. Leonardo se há alguma novidade. O Júteu é aquela questão do concurso, que ele queria fazer outro concurso, você está com o presidente, lembra, Leonardo? Eu não lembro dos detalhes agora. Depois me manda um WhatsApp, Júteu, eu vou relembrar o caso. Eu acho que eu lembro uma questão de professor, alguma coisa assim. Ele queria atuar em outra área. Eu lembro da pergunta, mas eu não lembro agora das novidades. Eu vou ter que ver com o presidente como ficou. Mas manda um WhatsApp para mim. Então, né, eu falei, o Hildo Silveira assistindo de Joinville. Maria Terezinha, então, agradecendo, obrigado por ter me atendido. A Lena Firmino também agradecendo. O Roberto Klaus entrando agora, dando boa tarde.
A Jardelina aqui, ela está ajudando aqui, colocando o Estatuto da Prasc. Será permitido o trabalho voluntário? Quando a Prasc migrar para a fundação, poderá se estender o artigo citado acima para familiares de praças também? Sim, na verdade, na reforma do estatuto já foi prevista essa hipótese de haver a ampliação para familiares de praças, então será possível sim. Galvão Angelino Custódio, sou sargento da reserva e pago pensão alimentícia, voltei pelo CETISP, tenho que pagar pensão também como CETISP? Olha, tem que ver como está descrito esse texto, mas a princípio sim. Embora pelo sistema, nós estamos falando de folhas separadas e muitas vezes o sistema não busca a folha do CETISP. Eu já vi alguns casos em que o percentual não está aplicado sobre a folha do CETISP. Tem que observar como é que o Poder Judiciário e como a ADP vai fazer esse desconto. Eu recomendo que você ou espere o primeiro desconto para ver se vai atingir a sua folha do CETISP, ou converse lá dentro da ADP para ver como é que eles estão aplicando esses casos. Eu já devo ter visto pelo menos uns 2 casos onde o CETISP não estava alcançado. Edson, Eliseu, dando parabéns a toda a equipe, muito bom e bem esclarecedor. O Jadir da Silveira, gostaria de saber por que alguma questão vai para a Justiça Militar. Existem as competências precisas, existe um provimento para o que vai para a Justiça Militar e o que vai para a Vara da Fazenda. Ele falou, a minha, no caso, era para um posto acima. Provavelmente para ser por um posto acima, que foi entendido como sendo uma questão da carreira e por isso foi para a Justiça Militar. E o Diego Jesus, aqui bem de Liz, né, sendo bem breve aqui, CFC, quer saber dos FS? Nós fizemos uma demanda jurídica exigindo e acabamos não conseguindo eliminar, né? Agora, mais do que nunca, é evidente pela PEC 186 que não existe mais nenhum impedimento na progressão da carreira. Então eu penso que agora com a PEC 186 essa temática seja finalmente resolvida e os nossos cursos voltem a acontecer normalmente. Bom, 2h07, o doutor Leonardo pedindo, né? Que eu tenho um horário 2h30 de um depoimento. Então, eu peço desculpa no início se eu não li, mas as perguntas eu li, mas eu não li os boa tarde, acho que talvez de todo mundo, porque tinha travado aqui, né, o computador. E logo no início é que a gente me perdi um pouquinho. Mas, né, tá todo mundo aí abraçado, a gente agradece, né, cada vez que estamos cada vez sempre com um número grande, né, de espectadores aí, de gente, associados e associadas nos acompanhando, né, então a gente agradece e encerramos por aqui, né, o Jadir ainda diz, mas eu entrei com a questão quando eu já estava na reserva em 2013, o melhor seria enviar, né, um WhatsApp para a doutora Carol. O dele é o do grau... É do grau acima, que foi para reformado. Que foi para a Justiça Militar. Que foi para a Justiça Militar. Olha, do posto acima. Eu já diria, porque assim, as competências são precisas em resolução, mas muitas vezes essa avaliação ela acaba passando batida. Então seria bom olhar o seu caso, ver quem é o advogado que está cuidando e saber por que ela foi transmitida para um caso ou para o outro. A doutora Carol, essa é uma grande vantagem de termos uma advogada dentro da Prasc como uma consultora dos senhores. Muitas vezes, se eu como advogado aprecio um caso que está com outro advogado, eu queria aqui repetir que eu tenho uma admiração enorme por todos os advogados que defendem os militares no estado afora. Mas, às vezes, se eu vou olhar um caso que está com outro advogado, ele pode ficar ofendido. E quando é a advogada que está aqui dentro da associação, que acaba não representando diretamente os senhores em nenhum dos processos, é uma consultoria da qual os senhores fazem jus e que ela pode ajudar, às vezes, com alguma dica, algum encaminhamento, alguma sugestão, e o próprio advogado também pode ajudar nesse tema. Então, Edson, boa tarde, falando lá do Sul e fugindo do corona, né? Estamos todos fugindo do corona. E o Érico da Silva, então, já se antecipando, dizendo até amanhã às 10 horas, ele que nos acompanha todos os dias, 10 horas no programa Conexão. Celso Silva também dando boa tarde até mais. A gente lembra que ao encerrar essa live, ela fica disponível aí, quem está entrando, se tiver alguma dúvida. E amanhã a gente dá tudo editadinho para vocês, né? Assunto por assunto a gente edita e passa aqui no nosso programa Conexão a partir das 10 horas.
Por enquanto, ficamos por aqui e nós vamos também informando nas redes sociais. Amanhã é possível fazermos então a live também conversa com o presidente às 14 horas, aqui também no Facebook da Prasc e na nossa Rádio Web Aprasc, que a gente vai divulgando nas nossas redes sociais. Leonardo, obrigada. Muito obrigado a todos, é sempre muito bom estar aqui. Então, uma boa tarde a todos e amanhã, 10 da manhã, estaremos novamente aí na Rádio Web Aprasc e no Facebook. Você ouviu Informe Jurídico.